A unanimidade verificada e a caça aos insubmissos, por Paula Schmidt. Uma mentira repetida 1000 vezes pode não se tornar verdade, mas ela facilmente se transforma em política pública. Por isso, narrativas são importantes, porque ao decidir quais são os problemas que devemos combater, o narrador ardilosamente predetermina a solução. Quem vende martelo identifica todo o problema como prego. E, dessa maneira, o narrador se beneficia ao menos 2 vezes. A primeira, garantindo que a solução seja fornecida por ele próprio a um preço módico. A segunda, garantindo que problemas genuínos causados por ele mesmo sejam ignorados o suficiente a ponto de parecer que não existam. Foi assim que tanta gente foi induzida a acreditar que questões identitárias são o maior problema do mundo. Não porque isso seja uma praga atingindo todos os países simultaneamente, mas porque isso é um projeto. Narrativas são as histórias da carochinha que, bem contadas, conseguem fazer com que o próprio povo exija de seu governo uma solução que não lhe beneficia para um problema que às vezes nem existe. Uma das ferramentas mais importantes na criação de uma narrativa é a imprensa. Não é por acaso que numa pandemia de incertezas, a imprensa tradicional tenha mensagens tão homogêneas e categóricas. Não porque isso seja ciência, mas exatamente porque não é. A prova está na unanimidade. Só uma narrativa forçada e imposta de cima para baixo consegue ser tão coesa. Na unanimidade artificial criada em torno da pandemia, jornalistas extremamente equivocados se protegem e se consolam mutuamente com uma coisa acima de todas as outras: o fato de estarem errados em grupo. Essa é uma fixação típica de quem está errado, e mais ainda daquele que erra de propósito. Ele precisa de companhia. Quanto maior o erro, maior o número de pessoas necessárias para acobertá-lo, porque a quantidade de estúpidos disfarça a intensidade da estupidez. É como se o erro compartilhado pudesse ser diluído entre a multidão dos que o praticam. Essa psiconeurose dificilmente acomete quem está certo, ou quem duvida do consenso. Quem está certo dispensa companhia. O certo não precisa de verificação da quantidade. A qualidade sozinha lhe basta, e a verdade solitária lhe acolhe. Por isso, a coisa que mais incomoda quem está errado é o fato de existir quem esteja certo, porque a pessoa que está certa passa a ser uma evidência de que a verdade já era sabida. Quando o Consenso Inc. decide que uma única versão aceitável da verdade é X, aquele que questiona X ou defende Y coloca em xeque a desculpa mais utilizada por quem errou em grupo. Abre aspas. Naquela época ninguém sabia disso. Fecha aspas. Quem prestou atenção no parágrafo acima deve ter notado que eu atribuí um motivo bastante humano e até inocente para explicar o erro coletivo. Mas é importante entender como esses erros se transformaram em consenso e como a unanimidade se alastra de forma tão sistemática e impositiva a ponto de substituir a realidade. O artigo de hoje vai falar de como esse consenso se estabelece por meio da perseguição àqueles que fogem do roteiro das certezas manufaturadas e como a farsa que se autoproclama verificadora de notícias vem servindo para obliterar toda e qualquer informação não aprovada pelo Consenso Inc.
o consórcio entre empresas, governo e mídia, que hoje faz o papel que a igreja fazia nos períodos mais sombrios do obscurantismo. Um debate no Twitter ajuda a ilustrar essa perseguição. No dia 4 de fevereiro, eu postei um tweet ironizando a ciência, a OMS e sua comitiva oficial enviada para investigar o laboratório de Wuhan. Eu criticava essa comitiva porque ela apresentava um conflito de interesses impensável em uma investigação honesta. Ela contava com a participação de Peter Daszak, o homem que recebeu dinheiro público das mãos de Anthony Fauci para produzir estudos de ganho de função exatamente no laboratório de Wuhan. Ganho de função é o eufemismo que descreve a manipulação genética que aumenta artificialmente a letalidade e virulência de um patógeno. Em outras palavras, Peter Daszak foi com a OMS investigar seu próprio trabalho. Para quem já escrevia sobre o assunto desde o começo da pandemia, aquilo era inadmissível. Neste artigo de abril de 2020, eu falo sobre um estudo conduzido por um parceiro de Fauci e Daszak nos estudos de ganho de função, o professor de epidemiologia Ralph Baric. Em 2015, Baric criou um vírus quimérico engendrado para ser mais letal em seres humanos. Vou repetir aqui a explicação dada no resumo do estudo. Abre aspas. Aqui, nós examinamos o potencial de doença de um vírus como o SARS, que está atualmente circulando em populações de morcegos chineses. Usando o sistema de reversão genética do SARS-CoV, nós geramos e caracterizamos um vírus quimérico, que vai usar a enzima conversora de angiotensina, ACE2. Os receptores humanos penetrados pela Covid-19. Para examinar o potencial de emergência, ou seja, o potencial de contaminar humanos dos Covis em morcegos, nós construímos um vírus quimérico codificando uma nova proteína zoonótica. Spike protein é a proteína usada pelo vírus para penetrar em hospedeiros. Fecha aspas. Um fato interessante nessa história é que, inicialmente, a revista Nature omitiu e depois revelou o nome de um dos financiadores do estudo, o ZAID, a agência norte-americana que serve, entre outras coisas, de fachada para operações clandestinas da CIA. Voltando ao meu tweet de fevereiro, eu citava uma manchete do Daily Mail. Abre aspas. OMS admite que não vai revelar como a Covid pulou de animais para humanos e que desmerece a teoria do vazamento do laboratório. Fecha aspas. Aquela era apenas a cereja de um bolo recheado de obscenidades lógicas, mas o jornalista Daniel Bramati resolveu contribuir com sua ausência de conhecimento e excesso de sofisma. Paula, Daily Mail. Esse tipo de falácia é conhecida como apelo à autoridade e ela é desprezada por pessoas pensantes. Mas ela tem sido extremamente útil na censura velada porque decreta o que é verdadeiro ou falso a partir de quem diz e não do que é dito. Dessa maneira, torna-se desnecessário abordar o fato ou argumento, bastando apenas a desqualificação do emissor da mensagem. Daniel poderia ter ficado ali, pendurado nessa exclamação desprovida de substância argumentativa. Mas ele foi além e afirmou que, abre aspas, o que se sabe é que o vírus é parecidíssimo com os que circulam na natureza e que não há evidências de que seja artificial, fecha aspas.
Vou tentar resumir os próximos tweets, porque a lista de bobagens é muito longa, mas entre outras coisas que Daniel diz que não houve fraude no estudo publicado pela Lancet, porque, abre aspas, fraude envolve intenção, fecha aspas. Diz também que uma verdade era mentira porque a Reuters e a PolitiFact assim disseram. Admitiu não entender o que era vírus quimérico e deixar escapar que não sabia que o teste para a aprovação da vacina da Pfizer não foi concluída e só acaba em 2023. Uma busca avançada no Twitter permite encontrar o debate todo, mas copio aqui uma parte ilustrativa. Abre aspas. Mas Daniel, a questão toda é o fato de o Peter Daszak não ter independência para ser parte dessa comissão investigativa e continuo sem saber se tu sabias disso antes dessa conversa, mas já desisti. Ceticismo de quem ignora o básico, sinceramente, vale muito pouco. Fecha aspas. Mas, para Daniel, a presença de Daszak na comitiva que iria investigar os trabalhos do próprio Daszak não representava conflito de interesses. No, sir. Abre aspas. A comitiva investigativa não tem independência porque alguém levantou uma teoria conspiratória contra ele? Olha os valores envolvidos. O cara é uma sumidade nessa área e vai ser excluído de uma investigação dessa importância por causa de suposições baseadas em valores falsos? Eu acharia injusto. But that's me. Fecha aspas. Meu Deus. Ele vai investigar um projeto do qual ele participou? Que parte disso te parece justificável? Por favor, dá uma olhada na matéria que te falei da New York Mag, ou dá um Google no nome dele e da cientista Shi Zhengli. E, então, nesse momento, me é apresentada uma das coisas mais absurdas já escritas por um jornalista. Abre aspas. Eu não acho legal acusar alguém em público ou lançar suspeitas com base em suspeitas. Fecha aspas. Chegou a hora de dizer que Daniel Bramati não é apenas um jornalista, ele foi presidente da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. É isso mesmo, senhores. O ex-presidente da Associação de Jornalismo Investigativo não acha legal, abre aspas, lançar suspeitas com base em suspeitas, fecha aspas. No mundo de Daniel, o jornalismo investigativo deve ser completamente inútil, já que só seria legal investigar quem já foi condenado. E aqui vale acrescentar outra informação importante. Daniel se diz editor do Estadão Verifica, uma espécie de censor usado inclusive pelo Facebook para dizer o que é e o que não é verdade, e o que merece ser divulgado ou banido do debate público. Agora vejam que interessante. O Facebook baniu até maio deste ano postagens que questionassem uma possível origem artificial do vírus da Covid e um vazamento no laboratório de Wuhan. É isso mesmo. Foi só quando o governo de Joe Biden decidiu que a tese de vazamento e possível origem laboratorial do SARS-CoV-2 merecia ser investigada que o Facebook acabou com a censura sobre o assunto. E, de um dia para o outro, o que era considerado um tópico inexistente no universo de bilhões de usuários passou a ser uma teoria digna de debate. Restringir a um único grupo o poder de decretar o que é verdade é um dos maiores desatinos dos nossos tempos. A decisão do Facebook em finalmente permitir o debate sobre a origem da Covid é uma prova cabal de que jamais deveríamos aceitar que uma empresa, governo ou jornalista investigativo
verificador de notícia preocupado em não desconfiar de poderosos, tivesse tamanho monopólio nas mãos, e menos ainda quando esses censores decidem a verdade em nome de quem sabe mais do que eles. O maior problema, contudo, não é o que os censores não sabem, mas o que eles não querem que saibamos. É crucial entender como esse processo acontece e ver que interesses estão por trás das decisões dos censores. Aqui neste tweet eu postei uma cópia do Estadão para o caso de a página original sair do ar. Nela, o jornal explica como funciona o seu órgão de censura. Abre aspas. O Estadão verifica, tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre a sua viralização, em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Fecha aspas. Pegou a visão? A nota explicativa, ainda que a partir da decisão do Estadão, o Facebook envia notificações a quem estiver distribuindo informações censuradas. No final da página, uma imagem mostra quem patrocina a verificação do Estadão. A fabricante de vacina Johnson Johnson, a Janssen. Foi essa empresa, aliás, que fez parceria com a Merck, aquela que já não detém a patente da Ivermectin e agora produz um medicamento contra a Covid para concorrer com um remédio sobre o qual ela jamais teria lucro. Parênteses. Eu escrevi um artigo sobre como em junho, abre aspas, a Merck recebeu uma notícia excelente. O governo americano anunciou que vai pegar o dinheiro dos contribuintes e comprar 1.700.000 doses do antiviral Molnupiravir por 1,2 bilhões de dólares para usar no tratamento da Covid. Isso equivale a mais ou menos 700 dólares por dose. Para mim, que paguei R$18 na caixinha de Ivermectin com 4 comprimidos, é uma bela diferença. Fecha aspas. Agora, olhe que detalhe interessante. Não só o governo decidiu comprar o equivalente a 1,2 bilhões de dólares do remédio, foi também o governo que pagou pela pesquisa do remédio, de acordo com a whistleblower Rick Bright, ex-diretor da Agência Americana de Pesquisa em Biomedicina, BARDA, Biomedical Advanced Research and Development Authority. Ele denunciou a NGO, controlada pela Emory University, dizendo que ela desenvolveu o Molnupiravir com dinheiro público concedido por Anthony Fauci. O Molnupiravir passaria depois para as mãos da Merck. No dia 2 de agosto, a revista britânica The Spectator, fundada há quase 200 anos, publicou um artigo em que diz ter entrevistado 2 jornalistas do New York Times em off, sem revelar seus nomes. Segundo a reportagem, no começo de 2020, abre aspas, um editor do New York Times instruiu funcionários a não investigar as origens da Covid-19, fecha aspas. Coincidentemente, por volta dessa mesma época, o New York Times começou a deletar do seu website artigos pagos pelo jornal China Daily, de propriedade do Partido Comunista Chinês. Este documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos dá uma ideia dos pagamentos, alguns ilegais, feitos pelo Partido Comunista Chinês para tradicionais jornais norte-americanos como o Los Angeles Times e o Washington Post. Em fevereiro de 2020, o agora nem tão respeitado periódico médico The Lancet publicou uma carta assinada por vários cientistas que se uniram para
condenar com veemência as teorias da conspiração sugerindo que a Covid-19 não tem uma origem natural. Fecha aspas. Recentemente, e-mails vazados do Fauci mostraram que essa carta foi organizada sorrateiramente por ninguém menos que nosso velho amigo Peter Daszak, aquele sobre quem Daniel não acha legal suspeitar, se já não houver suspeita sobre ele. Uma das teorias mais circulantes que já vi na vida, só superada pelo meu cachorro e sua caçada ao próprio rabo. E sabe quem mais concorda comigo e discorda do Daniel? A própria Lancet e o próprio Peter Daszak, que se afastou das investigações. Agora vejam que interessante. Quando o mundo, sob censura, YouTube, Twitter, Facebook, jornais variados, finalmente decidiu aceitar a possibilidade da teoria que o SARS-CoV veio do laboratório, o Fantástico, no mês de maio, divulgou uma das teorias mais estapafúrdias, como se fosse notícia, que a provável origem da Covid-19 foi a destruição do meio ambiente. Não nego o direito de o Fantástico debater qualquer ideia, mesmo uma boba como essa. Mas sabe quem foi a principal fonte dessa reportagem? Acertou quem disse Peter Daszak. Ele mesmo, em entrevista exclusiva. E adivinha o que a Sonia Bride disse sobre ele? Que ele fez parte da comissão de investigação da OMS, sem nunca mencionar os experimentos genéticos de ganho de função. Copio aqui uma passagem do artigo que escrevi sobre o assunto, abre aspas. Em nenhum momento a audiência do Fantástico é avisada de que o Peter Daszak tem interesses diretos e inquestionáveis na teoria de que o coronavírus teria origem natural. Daszak e o Fantástico chegam a sugerir que a origem mais provável da pandemia é, acredite se quiser, não apenas o comércio de animais silvestres, mas a derrubada de uma árvore e a abertura de novas estradas. Fecha aspas. É de assustar quando jornalistas dizem que um assunto não merece ser investigado ou discutido. Mas é mais assustador ainda quando eles perseguem colegas que o fazem. Aqui neste tweet, o ex-representante do jornalismo investigativo no Brasil vai ainda mais longe, ou desce ainda mais baixo, e confunde um dos pilares do jornalismo com um crime de difamação, sugerindo que eu o cometi. Que corporatocrata poderoso precisa da polícia do pensamento com um jornalista como esse? Esta semana, Daniel Bramati foi zombado porque, desatentamente, retuitou uma notícia falsa de um site que se faz passar pelo G1 da Globo, usando o mesmo layout da empresa. É fácil cair naquele truque, e eu tento manter o hábito de dar bloco em sites que maliciosamente tentam se passar por sites legítimos para que eu não incorra em erro. Foi um deslize legítimo e bastante compreensível, ainda que Daniel infelizmente tenha fingido que foi de propósito, mas que mesmo assim ele achou por bem deletar depois. A sorte desse jornalista investigativo, que não investigou o tweet antes de propagar aquela mentira, é que nem todo mundo tem a arrogância e o delírio de se acreditar no direito de decidir o que pode ou não ser dito. Nem tampouco tem um espírito de censor que pede a cabeça de quem diz uma verdade que ele, Tiranete, ainda nem sabe ser verdadeira. O link para este artigo encontra-se na descrição do vídeo.